Paz e bem, irmãos. Hoje a gente vai falar de oração, de fé e oração. Segundo as leituras da Bíblia que eu tive fazendo, eu consegui captar algumas coisas que eu não tinha pensado antes como eu pedia. E aí eu fiquei imaginando que Deus não responde a gente pela necessidade, Deus responde a gente pela nossa fé. Então, irmãos, a força que a nossa fé tem, às vezes é maior do que você fazer um trabalho físico. Você ter aquela força, você ter aquela fé em Deus. Então, a nossa fé nunca vai ser respondida pela nossa necessidade, e sim pela nossa fé em Deus, de que Ele vai fazer. Então, a gente tem que pedir com sabedoria, não é? Quando a gente pede, segundo a Bíblia, quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus sabe o que a gente necessita. Mas então a gente pedindo para Ele, a gente está informando a Ele que a gente necessita disso? Não necessariamente assim. Quando a gente pede, a gente faz a nossa parte. A nossa parte é pedir com fé e acreditar que Deus vai trazer pra gente o que a gente precisa, né? E segundo a vontade dele, porque às vezes a gente pede uma coisa e essa coisa não é legal e não vai fazer bem pra gente. Então a gente não sabe, né? Então a gente acaba pedindo e pedindo de maneira errada. Então até para pedir, tem que pedir com sabedoria. Então pedir é o meio pelo qual a gente canaliza a gente canaliza a nossa fé, a gente expressa a nossa fé. Esse é o jeito que a gente deve pedir, porque a gente deve ter fé. Então, a partir do momento que você faz uma oração com fé, ela vai ser canalizada e expressada a Deus, que a gente tem fé. E Ele está sempre nos olhando. Ele está sempre sabendo do que a gente precisa, do que é melhor e do que atender a gente, né? Então, pedir é o meio do qual canalizamos e expressamos a nossa fé. É o que nos permite a receber a graça de Deus. Então, pedir necessariamente é orar com fé. Cada vez que Jesus ia falar com Deus, com nosso Pai Todo-Poderoso, ele subia um monte, ele ficava isolado. Então, ele deixou o Pai Nosso para nos ensinar não ter repetição vãs nas orações, né? Então, isso seria uma conversa. Ele tinha uma conversa com o Pai que a gente deveria ter o costume de ter também. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente pede para o nosso pai, para a nossa mãe, e eles atendem aos nossos pedidos, não é? E a mesma coisa é Deus, Ele atende o nosso pedido. Por mais que a gente ache que não, e que o que a gente está pedindo é errado, se a gente estiver pedindo for errado, irmãos, Ele vai saber. Só Ele sabe, a gente não sabe de nada, né? Então, cada vez que a gente pede com fé, a gente pode ter certeza que essa oração chegou lá. Ela não chegou vazia, ela passou do teto. E a gente vê na Bíblia, em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé. É o que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente não viu Jesus Cristo, não vimos milagres e a gente está vivendo pela fé, pelo que a gente acredita. A fé é a nossa obra aqui, que a gente tem que ter fé. A nossa salvação vai vir pela nossa fé, né? Então, a gente tem que entender que o que mais importa no nosso pedido de oração não é a palavra correta, não é falar como os salmistas falavam, nem como os apóstolos falavam, nem como Cristo falava, não, falar com a nossa língua, com o jeito que a gente fala, mas pedir com fé, que a gente vai ser atendido. Em Tiago 4, versículo 2, tá assim: pedis, não recebeis porque pedis mal. Por que será que eles falam isso pra gente e a gente fica pensando, por que será que a gente pediu mal? O que é pedir mal? O que é pedir bem? Quando você pede bem, você pede com fé. Tudo que você pede com fé, você consegue. Você tem atribuído a sua graça perante Deus. Então, Ele se agrada da gente. Agora, o pedir e não recebereis e não recebeis é porque você não pediu com fé. Então, o suficiente pra gente é ter a fé. Quando a gente fala pedir,
E assim, porque a oração não tem um papel pronto na vida do cristão. Eu sempre falo assim que eu faço oração tomando banho, escovando os dentes, no mercado. Eu não tenho assim um problema com Deus de fazer oração em outros lugares que não seja onde eu estiver ali na hora, porque Ele me ouve. Ele é onipotente, onipresente, então Ele está em todos os lugares, não é, irmãos? Então a gente tem que pedir. E tem que ser com fé. Agora, claro que é óbvio que se você puder entrar no seu quarto em secreto e ajoelhar e pedir e entender que Deus vai interceder, que Jesus Cristo intercede, que Deus vai fazer a vontade que é dele, que é o nosso bem para a nossa vida. Então, a gente tem que fazer isso é certo. Mas se você tá na rua, acontece alguma coisa e você quer lembrar de alguém e fazer um pedido, meu Deus, olha pelaquela pessoa, meu Deus, intercedo agora em nome de Jesus Cristo pela pessoa. Isso não tem problema não, porque Jesus Cristo, ele saía, mas várias vezes ele chamou os discípulos para orar com ele. Então, quer dizer, a gente pode fazer isso também em qualquer lugar, na rua, no banheiro, cozinhando. Então, não tem uma ordem específica de como orar. Na restauração dos nossos casamentos, no meu último vídeo, eu falei que a gente não faz nada. E realmente, a gente não faz nada. Quem faz é Deus, né? Deus e Jesus Cristo. Mas a gente pode pedir em oração pelos cônjuges, pedir pelos nossos filhos, pela nossa família, enfim, né? Mas assim, uma coisa é assim que eu tive pensando, o deserto, como o deserto é particular, é de cada um, então é a gente que tem que pedir, no caso, pela gente, e não ficar pedindo pelo outro, porque uma vez que você já pediu, você já sabe que Deus já te ouviu e Ele sabe o que você quer. Quem sabe Ele está preparando um caminho, num caminho mais curto do que a gente imagina. Porque a gente não sabe os tempos de Deus. Porque os tempos de Deus são diferentes dos nossos tempos, né? Um dia para a gente pode ser uma semana para Ele. A gente não tem ideia. Então, o que se pode fazer é pedir sim. Mas assim, esse pedido específico de restauração de casamento, eu acho que quando é feito uma vez, faça o pedido uma vez, e depois não tem necessidade de ficar fazendo toda hora. Por quê? Porque Deus, além de Deus saber o que é específico pra gente, o que é melhor pra gente, Ele vai dar pra gente o que a gente merece. Então você já pediu para Ele a restauração, você já pediu para Ele te perdoar dos seus pecados, então não tem mais nada para fazer, né? Então é assim, eu acho um assunto muito sério a oração. Na Bíblia é se visto muitas vezes as pessoas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as pessoas orando o tempo todo. Tiveram cidades em oração, aldeias em oração, né? E o que é interessante é assim, como é importante você acreditar, né? A passagem de Moisés, que ele ia passar pelo deserto, ia levar o povo do outro lado, pela murmuração e pela falta de fé, eles ficaram 40 anos lá. E Moisés não entrou. Ele foi, levou o povo e ele não entrou. Não foi por causa de falta de fé, foi por desobediência. Então, de qualquer maneira que se você se sentir à vontade, você pode pedir para Deus. Nunca pense que tudo que você está pedindo para Ele é só pedido e pronto, e Ele não vai ouvir. Ele vai ouvir sim. Agora, uma outra coisa, irmãos, eu vejo muita gente começando a oração já pedindo, mas a gente tem que começar a oração agradando o nosso Pai. Agradando Deus, agradecendo, orando o Pai Nosso, porque Ele está vendo você o dia todo, todos os dias, todas as horas Ele está te vendo. Então, seria interessante de você começar a mudar essa coisa de oração. Orar com a Bíblia aberta, agradecer antes de pedir mais do que agradecer e olhar ao seu redor se a graça já não está vindo até você. Se já não está chegando a graça até você. Então, irmãos, é assim, é mais particular, né? Mas eu acho que eu posso vir e contar para vocês, porque você sabe como vocês estão no deserto,
E assim, no começo a gente fica muito perdido, né? Do que vai fazer, de como vai orar. É tudo tão difícil, né? É tudo tão impossível, a gente não vê mais saída. Mas depois que você se apega a Jesus Cristo, que você entende a nova aliança, você entende que Deus está com você sim. E que esse deserto não mata, ele é pedagógico, tá? Então vamos ter mais fé, orar mais, agradecer bastante também, porque Deus nos dá graça todos os dias. A partir do momento que você já levanta de manhã, já é uma grande graça, né? E assim, orar uns pelos outros, como o Jó fez, orou pelos amigos. E a gente tá sempre orando e nunca deixar de ter fé, que a fé é o nosso fermento, né? É o que faz crescer a nossa graça, que já vem, que Deus já vem trazendo pra gente. A gente tem certeza disso. Por isso que a gente ora e por isso que a gente é cristão. A gente acredita em Deus. Quem é cristão acredita em Jesus Cristo, né? E quem acredita em Jesus Cristo acredita na nova aliança, que é o Novo Testamento, que a gente pode vir falar mais um pouquinho quanto a isso. Mas assim, quanto à oração e fé, o seu pedido vai ser atendido sim. Eu tenho certeza disso. Porque a gente sabe que o pai nunca nega nada para o filho. O filho pedindo pão, o pai vai dar um ferro para ele? Aqui da terra? Não. Faz ideia o nosso pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. A gente pedindo, o coração dele fica quebrantado, ele sente a graça em nós e ele vai fazer sim o que é melhor pra gente. O que nos convém, dele nos convém. Tá ok, meu irmão? Muito obrigada, eu espero que você tenha gostado. Dá um like, me siga, que a gente volta com outros assuntos, tá bom? Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês, a todos vocês, a família de vocês, a todas as famílias. Eu tenho feito pedido todos os dias pelas famílias que não foram dissipadas ainda pelo divórcio, que eu acho muito importante. Família é muito importante para o ser humano, porque Deus trouxe Jesus Cristo a partir de uma família, então quer dizer que é muito importante, eu creio muito nisso. Agradeço vocês, espero que vocês peçam também por todas as famílias no mundo, para que o divórcio não bata a porta deles e que Deus ilumine a todos. Muito obrigada, boa tarde.